No ano de 1977, na zona rural de uma cidade esquecida pelo tempo, havia uma estrada que ninguém se atrevia a percorrer à noite. Chamavam-na de Estrada Sem Fim. Ela cortava o denso bosque da região, serpenteando por quilômetros entre árvores escuras e fechadas. Quem ousasse pegar aquela estrada após o pôr do sol, raramente voltava. Mas aqueles que voltavam não eram os mesmos. Ricardo, um jovem motociclista e cético de carteirinha, adorava rir das lendas locais. Ele achava que tudo era uma forma dos moradores afastarem curiosos. Mas quando ouviu falar da Estrada Sem Fim e de seus desaparecimentos misteriosos, algo o intrigou. Ele não acreditava em fantasmas, demônios ou qualquer coisa sobrenatural. Mas havia algo naquela história que mexia com sua curiosidade. Uma noite de lua nova, enquanto todos na cidade estavam recolhidos em suas casas, Ricardo decidiu desafiar a lenda. Pegou sua moto e, com o farol iluminando o caminho à sua frente, partiu em direção à Estrada Sem Fim. O som da moto cortava o silêncio da noite, ecoando pelas árvores antigas. No início, parecia apenas uma estrada comum, como qualquer outra. Mas, conforme Ricardo avançava, algo começou a mudar. O ar ficou mais denso, difícil de respirar. As árvores, antes estáticas, pareciam se mover à medida que ele passava, seus galhos formando sombras grotescas no chão. Mas ele continuou, achando que tudo não passava de efeito da noite e de sua imaginação. Depois de meia hora na estrada, Ricardo percebeu algo perturbador. Ele estava passando pelo mesmo trecho repetidas vezes. As árvores pareciam iguais, a mesma curva surgia à frente, e o mesmo poste quebrado passava por ele a cada 5 minutos. Era como se estivesse preso em um ciclo interminável. Quando olhou para o velocímetro, percebeu que a moto estava desacelerando, mesmo que ele estivesse acelerando ao máximo. O som do motor estava cada vez mais baixo, e logo tudo ficou em silêncio. A Moto Peru, nada mais funcionava. Sem combustível, impossível, pensou. Ele havia checado o tanque antes de sair. Enquanto tentava descobrir o que havia de errado, ele sentiu um frio incomum. E então, viu algo pelo canto do olho. Uma figura, ou talvez várias, sombras longas se movendo entre as árvores, em um ritmo estranho, como se estivessem se aproximando, dançando em um círculo. Ricardo tentou ligar a moto de novo, mas não havia resposta. Foi então que ouviu um sussurro. No início, parecia o vento, mas logo percebeu que era algo mais. Eram vozes, muitas vozes, sussurrando juntas. Ele não conseguia entender o que diziam, mas sabia que não estava mais sozinho. As sombras começaram a se definir. Eram figuras humanas, mas suas faces eram disformes, como se derretidas ou mutiladas, e seus olhos estavam vazios. Eles cercaram Ricardo, movendo-se lentamente em um círculo ao redor dele. Cada um carregava algo nas mãos: velas, pedras, ossos. Pareciam realizar algum tipo de ritual. De repente, uma delas se aproximou mais. Era uma mulher, com um rosto parcialmente queimado, vestida em roupas sujas e rasgadas. Ela estendeu a mão em direção a Ricardo e, quando falou, sua voz era gélida. Você não deveria ter vindo. Agora, você faz parte do ciclo. Ricardo, desesperado, tentou correr, mas era como se seus pés estivessem presos ao chão. A mulher, agora quase tocando seu rosto, sussurrou novamente. A estrada não tem fim, mas para você, o ciclo se completa. Naquele momento, tudo ao redor de Ricardo começou a girar. As figuras, antes lentas, começaram a se mover cada vez mais rápido, suas formas borradas misturando-se com a escuridão da noite. Ele sentiu sua cabeça girar e, antes de perder a consciência, ouviu o último sussurro coletivo. Bem-vindo ao fim que nunca termina. Ricardo nunca voltou à cidade. Na manhã seguinte, sua moto foi encontrada abandonada na beira da estrada, ainda com o tanque cheio. Mas não havia sinal dele. Alguns dizem que,
Se você andar pela estrada sem fim à noite, pode ouvir o som distante de uma moto. Outros juram ter visto um homem solitário, andando sem rumo pelas curvas, com o olhar vazio, como se estivesse eternamente perdido, preso no ciclo da estrada que nunca termina.